Tem mais dynamo nesse show. Todo mundo anda sobre as águas. Acabou a graça. Acabou, não tem mais o clero e o laicado. Não tem mais oficialidade e os leigos. Não, acabou tudo. Todo mundo é sacerdote. Todo mundo é leigo de Deus, é laus, é povo de Deus. E pronto. E aí? Maravilhoso, Caio. Por mim, pode rodar a vinheta. Pode rodar? Não, mas não roda não, tô brincando. É? Eu, Claro, por mim, rodo também, agorinha. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vamos lá então. Eu sou um pastor, Caio, que eu com medo de ficar pobre. Tem medo? Tem medo de ficar pobre. Ou seja, existe pastor rico, hein, Caio? Significa que existe pastor rico. É, né? eu não sabia, né? Todos os pastores da Bíblia que eu conheço em geral eram homens pobres. É, né? É. O rico, Jesus falou, vem, aí ele não foi. Continuou lá. É o jovem rico, né? É. Mas aí isso aqui eu tô falando de pastor Claro, rico. claro. Então, Com tanta fome no mundo, é meio complicado ser rico para quem prega o evangelho. pastor rico de dinheiro, pode ser ele. Pode ter ganhado uma herança do pai, da mãe. Eu conheço gente que não é porque ganhou uma herança que não vai ter uma vocação. Sacerdotal. Uma vontade de servir ao próximo, ao contrário. Devia ser mais natural, né? Quanto mais dinheiro um cara ganha, mais vontade de servir ao próximo ele deveria ter, né? Mais fácil. É uma questão de lógica, já que está sobrando tanto aqui. Vamos ajudar, né? Seria natural que o meu coração quisesse distribuir, facilitar, adotar muita gente, pagar muitos estudos, formar muitas pessoas, preparar muitos indivíduos para se capacitarem melhor na vida. Enfim, tem tanta coisa boa para fazer quando você tem dinheiro. Se você tem um coração que põe o dinheiro a seu serviço, não como seu senhor, né? Então, pode prosseguir na leitura. Ele é pastor, mas tem medo de ficar rico. Bom dia, Caio. Eu sou pastor da Assembleia de Deus há mais de 20 anos e acho que estou passando uma época de crise existencial. Eu comecei a te ouvir, li muitos livros seus e não sei explicar. Mas a igreja está sem graça. Os cultos estão tão ridículos. Quando eu vejo, não consigo mais pregar. Tá tudo tão saco suportar. Agora eu estou muito confuso, Caio. Que eu quero sair ou mudar algo diferente, mas eu morro de medo de ficar sem dinheiro ou ficar pobre. O que está acontecendo comigo, Caio? Que angústia miserável é essa? A minha alma parece que sumiu do meu corpo. Me ajuda, Caio. Ele está se convertendo. Né? Ele está se convertendo. 20 anos na Assembleia de Deus, pastor. Agora está convertendo. Está se convertendo. Amém. E agora é a angústia dele, porque imagina, quando o cara está se convertendo lá no tráfico de drogas, ele também tem essa angústia da sobrevivência, né? O que eu vou fazer? Eu ganho dinheiro aqui, eu sou gerente da Boca. Quase todo traficante que se converte pensa nisso. Pelo menos aqueles que eu ajudei. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Os dezenas, centenas que passaram pela minha mão. Essa era sempre uma pergunta, né? E agora, pastor? Como será que eu vou viver? Que tal? Quando você tem um outro trabalho incompatível, quando vem aqui uma menina, garota de programa, ou que trabalha com prostituição, e diz, olha, eu ganho uma fábula, mas eu estou me convertendo. Qual é a pergunta? Como é que eu vou fazer com dinheiro? Agora, como é que eu vou ficar sem grana? Os pastores é a mesma coisa. Quer dizer, só muda os símbolos das orgias. Das orgias. Agora é interessante. Grupos. Você observou os grupos que eu mencionei? Eu vi, eu fiz porque os médicos não sofrem esse traficantes, problema. prostitutas e pastores. Médico não tem esse problema. Eu esqueci, eu poderia ter posto também o político ia ter algum problema. O político iria ter que reajustar o eleitorado dele, dar algumas explicações, ia perder alguns acordos. Agora, médico em geral, advogado, dentista, engenheiro, não tem esse problema. Você veja que o grupo pastoral já faz parte de uma categoria que depende de humores humanos, fundamentalmente para viver, né? E de relações de sedução. A angústia que ele não passa. E relações de sedução. Porque assim como a prostituta tem que seduzir o cliente, o traficante também seduz
os caras da boca. E a mesma coisa acontece com o pastor também, é uma relação de sedução e dependência de você agradar esse público, manter esse público vindo no serviço que você presta. Aí é onde é que entra o evangelho nessa história? É que o evangelho faz, de repente, a prostituta, o pastor prostituta na igreja, não ter mais o que dar para o povo. Literalmente. Não tem mais o que dar para o povo. Faz o pastor traficante chegar e dizer, escuta, aquilo tudo que eu dava para vocês tomarem era artificial. Eu não vou mais fazer isso. E o pastor chega e diz, toda aquela pulação que a gente fazia, tudo aquilo que eu pratiquei durante anos com vocês, eu não creio mais nisso. Aí você vai dizer isso a prostituta diz para o cliente vai embora. O cara diz na boca de fumo para o cliente dele que o pó está estragado, o cara vai embora. E o pastor chega e diz que só vendeu coisa ruim para o povo lixa. Então o drama e a angústia de um pastor numa hora dessa não é muito diferente de uma garota de programa que escreve aqui para nós, dizendo, eu ganho um dinheirão. Como é que eu faço agora? Ainda mais porque o cara só ficou treinado nisso. Uma garota de programa que para a faculdade, para tudo, e fica bem treinada naquilo. Mas depois diz, como é que eu faço? Porque que profissão vai remunerá-la daquele modo? Então, ele está se convertendo, e a angústia dele é esta. Por que tudo está um saco? Porque tudo é um saco. Antes ele tinha motivações que motivavam-no na vaidade. E o evangelho tirou a vaidade do olhar dele. Qual é a motivação de um pastor de uma igreja dessa? Que não tem Deus no coração, que não tem evangelho, que não está cheio do Espírito Santo. Só tem igreja com ele e religião. Qual é a motivação? É que a igreja cresça, é que ele seja bem reputado na denominação, é que ele seja logo incluído entre os mais importantes da cidade, é que ele tenha um nome de peso, que a igreja levante bastante recursos, que gente rica se converta e que os crentes locais prosperem e sejam grandes dizimistas. Esse é o sonho de consumo desses pastores. Não é conversão de alma, isso aí é gente pobre, é pastorzinho evangelista lá do interior, que fica com o joelho no milho, orando, clamando, de casa em casa. A moçada que já está no outro nível, está todo mundo querendo ser Macedo. Todo mundo quer ter status, importância, poder, glória, nome, ou qualquer coisa, tudo isso, é isso. Todo mundo quer ser Macedo. Então, na hora que o cara começa a se converter ao evangelho, entender o que é o evangelho, claro que a vaidade anterior dele morre. Essa coisa toda de querer ser Macedo, para ele acaba. O que fica depois que ele não quer mais ser Macedo? Aí ele diz, não, eu quero ser quem? Jesus. Num lugar onde Jesus não está com nada? Aonde ser Jesus é ser hippie, é ser doido, é ser esquisito, é ser estranho. Olha, Jesus hoje... É ser pobre. É pobre. Jesus está estranho dentro da igreja evangélica. Jesus é um cara estranho, esquisito. Porque nada no estereótipo sequer lembra, parece, tem nada a ver com ele. Então, só pode estar chato. Todos os enganos dele foram acabando. Tanto é que foi assim que ele ficou apenas agora com a sobrevivência. É a única questão que a única questão dele, porque se chegasse alguém e dissesse, escuta cara, quanto é que você ganha aí? 40 mil por mês? Tá aqui, ó, vem trabalhar comigo, você vai ganhar 40 mil por mês, 30 mil por mês. Quanto é que você está ganhando aí? Vem para cá, ele ia na mesma hora. Pegar o evangelho sem... Não aguenta mais. Ou alguém que chegasse, ainda que ele ganhasse lá mais, e alguém dissesse, você vem ganhar metade aqui, mas você vai ter paz, ninguém vai te oprimir. Ele iria também. Iria. Só que ele ainda não chegou naquele ponto em que a angústia da conversão já é maior do que as lógicas da sobrevivência. Por enquanto, a lógica da sobrevivência ainda está mais forte nele do que a angústia da conversão. Mas ele vai continuar ouvindo aí, porque ele não vai mais conseguir sair. Esse é outro laço, ele entrou num laço.
De amor, né? Botou o pé num laço fraterno, mano, que te pegou, viu? Um laço de amor, um laço de misericórdia, como diz o profeta Miqueias, que o Senhor diz. Um laço de amor, com cordas humanas. Você botou o pé e o amor de Deus te segurou, mano. E agora não tem mais jeito, você está fadado a ouvir o Evangelho todo dia, a crer. Ninguém vai parar esse processo dentro de você, por enquanto a angústia da sobrevivência ainda fala mais alto do que a angústia da conversão. Mas as angústias da conversão vão ficar tão imperiosas que vai chegar um tempo que você vai resolver esse assunto. Como será a solução, eu não sei. Não sei. Mas sei que haverá um dia de solução. Você tomará decisões. E eu espero, na graça de Deus, que um milagre aconteça, que essa igreja, quem sabe, conseguisse continuar com você. E agora, seguindo o Evangelho, não as doutrinas de uma denominação velha, ranzinza, chata e mal-humorada, como é essa a qual você pertence. Como em geral são quase todas, né? Mas e aí? Ele volta. Ele falou, Caio, eu já conquistei tudo isso. Para você ter uma ideia, eu sou amigo pessoal do Manuel Ferreira e do Abner. Abner, não sei. Abner. Abner. É o filho do Manuel. Já conquistei tudo, mas a minha pergunta é 2 pontos. Tudo que eu fiz esses anos foram jogados no ralo? Não. Se pessoas se converteram, é só o que fica, só o que resta de tudo que a gente faz, é o que a fé do meu próximo foi nutrida pela minha vida. No que a minha vida nutriu a fé do meu irmão. É só o que sobra para mim. Para você, cara. Para mim. E para qualquer outro. E para Jesus, o que Jesus tinha? O que sobrava para Jesus? Jesus não tinha casa. Não tinha nenhuma mula particular. Quando ele entrou em Jerusalém, ele descolou com o jumentinho. Afanou de um amigo. Descolou. Foi pega lá. Foi boca livre. Descola lá pra gente. Foi, comeu aquela ceia, foi boca livre também. Então, é assim que ele vai levando. Não tem nada, não tem onde reclinar a cabeça. Agora, a pergunta dele qual é? Fica o que eu fiz. Tudo que eu fiz foi esses ralo? anos foram jogados no ralo. O que foi pro ralo? Olha só Jesus. Chega na última hora, Judas resolve trair. Foi pro ralo? Aqueles 3 anos foram pro ralo? Porque Judas traiu. Olha só o desfecho de Jesus. Cara, o desfecho de Jesus é uma coisa... Nem os gregos jamais criaram um desfecho tão trágico. Um drama igual aquele. Não tem. Um drama como aquele, aquela mãe, aquele povo, aquele bando de frouxo largando ele. Ele cura todo mundo e todo mundo vai embora. Meu Deus, é uma calamidade. O cara não fez nada e é acusado de todas as porcarias do mundo. E com poder de descer da cruz e ele não resolve. E ainda fica guardando como mistério a identidade dele até o fim. E aí, para piorar, o melhor amigo diz que não conhece. É vendido por um cara que estava junto e que dizia que era assim com ele, do reino de Deus e tudo mais. Entrega, vende. E todo mundo desaparece. Foi pro ralo. Essa aqui é a parte mais maravilhosa. A gente se reúne aqui. Eu estou há 3 horas aqui com o pessoal hoje. Se eu tiver que pensar no que eu pensei mais, foi nesse período, foi na cruz. Foi nesse abandono, foi nessa cruz, foi nisso aí tudo. É onde a minha consolação nasce. É onde o ralo aconteceu. É onde o ralo, onde o buraco negro morre e aonde vaza a vida. É justamente do ralo. Do que a gente poderia dizer. Do que a gente chama de ralo, onde está o Everest da graça. Na minha vida. Quanta coisa já ficou para trás? Quanta coisa eu fiz que já nem existe mais? Quantas coisas? Agora, quantos estão no céu? Amém, cara. Porque creram e foram. Tem milhares e milhares que já estão lá. Amém. Essa obra não queima. Essa é a que Paulo diz aqui, que a gente tem que construir, que dura para sempre. Veja cada um como edifica. Com que palavra, em cima de que ensino, de que consistência
Você está edificando o sobre coração o mesmo fundamento das né? pessoas. Se Jesus é a pedra angular, se você está erguendo sobre aquele fundamento que não vacila, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, se você está erigindo com a obra que você está fazendo com material nobre ou com material fuleiro, como diz aqui 1 Coríntios 3, de 10 em diante, com o que eu termino, que o tempo esgotou. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não como nome, gente, como conteúdo. Jesus é o Evangelho, o Evangelho é Jesus, é o conteúdo, não é o nome. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus, é ouro, o que você põe ali é coisa consistente do Evangelho, é prata do Evangelho, é pedra preciosa do ensino do Evangelho, ou se você põe madeira, feno, palha, não interessa, o que você constrói, o fundamento está posto. Eu posso construir com ouro, com pedras preciosas, com prata, ou eu posso construir com madeira, com palha, com feno. O fato é que manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, meu irmão. Está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Tem que passar pelo fogo para ver o que sobra. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E eu não estou aqui para edificar com palha. O fundamento está posto, a alicerce dos apóstolos e profetas, e eu quero edificar com material nobre. O que é material nobre? E o que não é? O que não é material nobre é você edificar com números, com grandeza, com relatórios, com impressões, com palha, que queima, que não fica nada. É construir prédio, é palha. É fazer edifício. Macedo está fazendo o Templo de Salomão, aquilo é palha. Deus não tem nada a ver com aquilo não. Quem está gostando muito daquilo é quem vende cimento, mármore, a construção civil, o mercado que está aquecido, com tanto peão trabalhando lá. Legal, pro mercado. Deus nem passou perto, nem passará, não tem nada a ver com aquilo. Ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. O que é construir com ouro? É construir com palavra do Evangelho sendo pregada genuinamente, que vai produzindo conversões genuínas, atitudes genuínas, entendimentos genuínos, coisas que duram para a eternidade. Amém. Que as pirâmides estão aí há 4.000 anos, mas são tratadas e cuidadas. Se elas não tivessem sido nem tratadas em nenhum momento, em momento algum, especialmente desde que foram desenterradas para cá nos últimos séculos, elas já teriam se consumido lá embaixo. E um dia consumir-se-ão. Agora, eu permanecerei eternamente. A pirâmide de Quéops vai acabar. Eu não. Você não. Nós não. Nós já somos gente da eternidade. Isso não acaba. Isso não vai para o ralo. Cada pessoinha que chega aqui e diz eu creio, meu Deus, é ouro. É ouro da eternidade. Diamante. É gente pavimentando o chão da Nova Jerusalém. Glória a Deus, amém. Porque a Nova Jerusalém é feita de gente, minha gente. Glória a Jesus. Então, meu querido, ralo não. Olha, tudo que de ruim, que vocês dizem que de ruim aconteceu na minha vida, acabaram sendo as melhores coisas que me aconteceram. As que me libertaram mais, que me distanciaram da bagaceira que eu tinha que ficar longe mesmo, que me deixaram o coração mais leve, mais livre, mais descomplicado, mais solto de qualquer compromisso com a vaidade humana. Foram justamente as coisas que tinham que ir para o ralo, que foram para o ralo. O ralo é bom, sabe por quê? Quase tudo da nossa vida tem que ir para o ralo mesmo, para sobrar você convertido ao Evangelho. Aí você vai ver que
Conhecer o Manel Ferreira e o Abner não foram os grandes privilégios da sua vida. Ore por eles, para que eles se convertam de coração. Você sabe do que eu estou falando. O grande privilégio da sua vida é simplesmente se tornar um crente que não tenha mais que relacionar Deus, nem a pregação do Evangelho, nem coisa alguma com dinheiro, nem com salário, nem com frequência. O ideal é quando isso acontece. É quando você prega como voluntário, faz tudo como voluntário, come porque tem outros meios. E não depende necessariamente de que ninguém ou do capricho de ninguém para que você viva. Você entendeu tudo, prossiga com a gente. O tempo acabou, já 5 minutos. Não é bom para ver TV atravessar o tempo. A gente volta com você amanhã. Hoje é terça-feira, esse programa repete no canal